Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Bom estar com vocês mais uma vez. É sempre bom a gente estar reunido com o povo de Deus. A gente ficou algumas semanas sem as nossas séries de exposições, mas hoje a gente volta, iniciando uma nova série. A série que a gente está intitulando de O Sermão do Monte. Essa vai ser a nossa maior série até agora. Vamos fazer 12 exposições. Vamos passar bastante tempo aprendendo sobre esse sermão. Vamos a mais ou menos até meados de agosto. E eu queria hoje fazer a introdução desse sermão. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. A gente vai ler dos versículos do 1 ao 12. Mateus, capítulo 5. Amém? Ouça a palavra de Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tome seu assento, mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, te louvamos por tua santa palavra, te agradecemos por ela. Sabemos que há coisas difíceis de se entender e por isso clamamos a ti para que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, para que a gente possa contemplar as maravilhas da tua lei. Essa é a minha oração, ó Pai, e eu faço no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, conta-se uma história do século XIX, de um grupo de cristãos norte-americanos que estavam planejando fazer uma viagem para a Inglaterra. E esse grupo de cristãos estava planejando ir, e quando a igreja, a congregação, soube que esse grupo estava indo para a Inglaterra, eles falaram o seguinte: olha, quando vocês chegar lá, vocês não podem sair da Inglaterra sem antes ouvir os dois maiores pregadores da Inglaterra. Vocês têm que ouvir Joseph Parker e vocês têm que ouvir Charles Spurgeon. E esse grupo foi para a Inglaterra. Chegando lá no domingo pela manhã, eles resolvem acatar esse conselho e eles vão ouvir Joseph Parker pregar. Vão até a igreja dele, escutam o sermão, saem de lá maravilhados. E no final do culto, esse grupo de cristãos emite uma declaração. E eles falam o seguinte: declaramos solenemente que Joseph Parker é o maior pregador de todos os tempos. E eles ficaram maravilhados com a pregação de Joseph Parker, e eles queriam voltar no culto à noite, mas aí eles lembraram que eles tinham que também ouvir Charles Spurgeon, e eles vão até a igreja de Spurgeon e escutam ele, e depois da mensagem agora eles emitem uma nova declaração. E eles vão falar o seguinte: declaramos solenemente, sem sombra de dúvida, não resta dúvida, que Jesus Cristo é o maior salvador de todos os tempos. Bom, sem querer menosprezar o Joseph Parker, que era um grande pregador, mas o foco da mensagem não pode estar no pregador, não pode estar na retórica do pregador, não pode estar na criatividade do pregador. O foco da mensagem tem que ser Jesus Cristo. A não ser que quando o pregador é o próprio Jesus Cristo. E aí o foco da mensagem está tanto na mensagem quanto no pregador. E a gente vai ter a oportunidade de, a partir de hoje, ouvir o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo. Até hoje, Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores, mas nós aqui, no Laranjinha, vamos ter a oportunidade de ouvir não o príncipe, mas o rei dos pregadores, o Deus feito homem, Jesus Cristo. A gente não tem vídeo, não tem áudio da mensagem de Jesus. Seria maravilhoso, não seria? A gente ouvir, ver o nosso mestre.
mas a gente descansa na sabedoria de Deus, que preservou durante tantos séculos as palavras que Jesus pregou. E hoje a gente vai começar a investigar esse sermão pregado por Jesus. Mas antes de a gente entrar no texto, deixa eu fazer uma pequena introdução no sermão. Então, o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida do sermão de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. John Stott vai dizer que essa é a parte mais conhecida, mas é muitas das vezes mal interpretada e tantas das vezes pouco obedecida. O sermão ele se encontra aqui no Evangelho de Mateus, vai do capítulo 5, 6 e 7. E se a gente observar o livro de Mateus, Mateus começa o capítulo 1, descrevendo o nascimento de um rei. E esse é o propósito de Mateus, é apresentar Jesus como um rei. Os capítulos seguintes vai mostrar Jesus sendo batizado, Jesus sendo tentado no deserto por Satanás. E no capítulo 4, os versos vão dizer que Jesus percorria as cidades, anunciando a chegada do reino de Deus. Então começa dessa maneira. Mateus apresentando Jesus como um rei, o rei que nasceu. E capítulo 4, Jesus dizendo que o reino de Deus chegou. E aqui a gente precisa gastar um pouco de tempo, irmãos, para entender esse conceito da chegada do reino de Deus. Hoje, se eu chegar para um grupo de pessoas e falar que o reino de Deus já chegou, isso não faz muito sentido. Mas quando Jesus percorre as cidades do povo judeu e começa a dizer que o reino de Deus havia chegado, isso era algo surpreendente, porque eles estavam esperando chegar a esse reino. Todo o Antigo Testamento foi profetizado a respeito deste reino que viria, e eles estavam ansiosos a respeito deste reino. E juntamente com este reino, viria também um rei que comandaria este reino. Só que esse reino que o povo judeu estava esperando era completamente diferente do reino que Jesus veio trazer. Eles estavam esperando um líder militar, um guerreiro, uma espécie de um novo Davi, capaz de tirar o povo judeu que estava sendo oprimido pelo Império Romano e colocasse agora o povo de Israel como uma grande potência. Era esse o reino que o povo esperava. Mas Jesus vem trazer um reino completamente diferente. O reino que Jesus veio trazer é um reino de ponta cabeça. A expressão que Jesus utiliza no seu reino não é revolução, não é pegar em armas, mas é arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o que Jesus vai mostrar aqui ao longo de todo o sermão, capítulo 5, 6 e 7, é mostrar quem são as pessoas que fazem parte deste reino e como essas pessoas devem viver. E aí Jesus vai dizer que os seus discípulos, os cidadãos do seu reino, têm que ser diferentes. Tem que ser diferente tanto daquelas pessoas que não acreditam em Deus, dos irreligiosos, mas também tem que ser diferente dos religiosos. Os seus discípulos têm que ser diferente do mundo, mas também tem que ser diferente da igreja nominal. Um outro aspecto importante aqui no Sermão do Monte, irmãos, é que o que Jesus vem fazer no Sermão do Monte é dar a correta interpretação da lei. Algumas pessoas vão fazer uma divisão que não faz muito sentido em separar o Antigo Testamento como lei e o Novo Testamento como graça. Como se a gente pudesse fazer isso. Como se a lei fosse algo ruim. Mas a lei é um aspecto da graça. Deus dá a lei ao seu povo como algo da sua graça. E o que Jesus veio fazer não é abolir a lei de Deus dada a Moisés lá no Monte Sinai. O que ele vem fazer não é isso. Ele próprio vai dizer que não veio abolir, mas ele veio cumprir a lei e dar a sua correta interpretação. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 23, ele vai falar: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora vocês se parecem tão belos, vocês são tão bonitos por fora, parece que vocês estão cumprindo toda a lei, mas por dentro vocês são ossos secos, vocês estão mortos, vocês não têm vida. Então é isso que Jesus veio fazer. Ele veio dar a correta interpretação da lei. E o texto que a gente leu, as bem-aventuranças, ela é uma espécie de introdução de Jesus ao sermão. Então, antes de Jesus exigir várias coisas, antes de dar algumas diretrizes para os cidadãos do seu reino, Jesus vai mostrar com quem ele está falando. Quem são as pessoas do seu reino. Então, aqui no texto que a gente leu, não tem nenhum imperativo. Jesus não está dizendo para a gente fazer nada. Ele não está dizendo para a gente ser pobre de espírito, para a gente chorar, para a gente ser misericordioso, nada disso. São apenas declarações. Não tem nenhum comando de Deus aqui, de Jesus aqui. São apenas declarações. Declarações de quem nós já somos em Cristo. Então, o que Jesus faz aqui, ao apresentar o maior sermão de todos os tempos, é descrever o que acontece na vida daquele que entende, foi alcançado pelo Evangelho da Graça de Deus. Então, você não pode sair daqui nessa noite
falando o seguinte: olha, eu preciso ser mais misericordioso, eu preciso ser mais pacificador, eu preciso ser mais amável. Não, você não pode sair dessa maneira, porque as bem-aventuranças não são aquilo que você tem que fazer. As bem-aventuranças é Jesus falando quem você já é. É Jesus dizendo: se vocês estão em mim, vocês são tudo isso. Quando vocês estão em mim, vocês são mansos, vocês são misericordiosos, vocês são puros de coração. E aí o texto que a gente começou lendo, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Então o verso começa dizendo: Jesus sobe ao monte, se assenta, que era a prática comum para ensinar, e é como se os seus discípulos se assentam perto dele e a multidão fica um pouco mais atrás, tentando ouvir os ensinamentos de Jesus. E aqui a gente já vê uma primeira diferença entre multidão e discípulos. E eu gosto da diferença que o pastor Douglas Gonçalves faz, porque olha o que o texto diz: vendo a multidão, os discípulos se aproximam. É como se no meio da multidão começasse a se levantar discípulos, e esses discípulos começam a se levantar e vêm para perto de Jesus. Então aqui está a primeira diferença entre multidão e discípulos. Os discípulos são aqueles que estão perto de Jesus, estão próximos de Jesus. Mas essa não é a única diferença. Tem uma diferença mais importante aqui entre multidão e discípulos, que é a expectativa. Porque qual é a expectativa da multidão ao seguir Jesus? Por que a multidão seguia Jesus? Imagina só, Jesus com um ensinamento maravilhoso, curando. Imagina se aqui na nossa cidade, em Criciúma, tivesse alguém como Jesus, que curasse, que o cego entrava e saía vendo, que o surdo entrava e saía ouvindo, que o paralítico entrava e saía andando. Imagina só, estaria abarrotado de gente. Não só de pessoas que precisam do milagre, mas também da multidão, porque a multidão gosta disso, gosta do show. Então, qual é a expectativa da multidão ao seguir Jesus? Eles perguntam o seguinte: Jesus, o que o Senhor tem para me oferecer? O que você pode fazer por mim? Mas o texto diz que do meio dessa multidão começam a sair discípulos. E os discípulos agora eles trocam a pergunta. E ao invés de perguntar para Jesus: Jesus, o que você tem para me oferecer? O que tu tem para me dar? O discípulo é aquele que faz a seguinte pergunta: Jesus, como eu posso ser igual a você? Então o discípulo é esse, que já não está mais atrás de Jesus para ficar usufruindo dos dons do mestre. Ele está ali porque ele quer ser igual ao seu mestre. Afinal, o que é ser discípulo? É ser igual ao seu mestre. Essa é a boa notícia, gente. Não que Deus vai nos curar, porque Ele pode curar. Mas a boa notícia é que Ele pode nos fazer semelhante a Jesus Cristo. Ele pode te libertar, pode te dar aquilo que você está pedindo, mas essa não é a notícia toda. A notícia toda é que Jesus pode te fazer igual a Ele. E esses que saíram do meio da multidão, eles entenderam. Eles chegaram perto de Jesus, e aí Jesus começa a falar para eles quem eles são. É Jesus dizendo: se vocês estão em mim, vocês são novas criaturas, vocês não precisam fazer nada, porque eu fiz tudo o que era necessário. O que vocês precisam fazer agora, que são parte do meu reino, o que vocês precisam fazer é manifestar essas características. E Jesus começa o seu sermão dizendo o seguinte: bem-aventurados. E quando Jesus fala essa expressão, ele está falando na sua língua nativa, e que é do aramaico, mas quando Mateus registra aqui esse sermão, ele registra na língua grega, mas tanto no aramaico quanto no grego a expressão significa basicamente a mesma coisa. É como se Jesus estivesse dando uma declaração enfática. É como se ele estivesse dizendo: que feliz é! Que feliz é o pobre de espírito, que feliz é os que choram. Então, aqui já é algo importante, irmãos, porque a bem-aventurança não é algo que a gente vai ter no futuro. Não, é algo que a gente já é, nós já somos felizes, nós já pertencemos ao reino de Deus. É claro, o reino de Deus ainda não está estabelecido plenamente, falta Jesus voltar, algumas coisas acontecerem, mas a gente já desfruta do reino de Deus, a gente já desfruta dessa felicidade. Esse encontro que a gente está tendo aqui, hoje, a gente está antecedendo o nosso grande encontro, o grande encontro que a gente vai ter com o nosso Rei, o dia que a gente vai comer e beber na presença dEle. Isso traz felicidade ao coração. Nós já somos felizes e seremos eternamente.
E a primeira bem-aventurança que Jesus se refere são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, no começo do sermão, Jesus já vai contra tudo que as pessoas acreditavam. Porque olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o reino dos céus é para o pobre, não é para o rico. Que o reino de Deus está sendo oferecido aos fracos e não aos poderosos. Imagina só, Jesus dizendo que quem está entrando no seu reino não são os fariseus, que se achavam tão ricos de mérito, que sabe como que eles oravam a Deus? Eles oravam dizendo o seguinte: Deus, obrigado por eu ser uma pessoa tão boa, obrigado por eu não ser igual aquele publicano, aquele pecador. Mas Jesus está dizendo, não são esses que estão entrando no meu reino. Quem está entrando no meu reino são os piores pecadores, são os publicanos, as prostitutas, que se consideram tão pobres que não tem nada para oferecer. O que o mundo diz hoje, irmãos? O mundo diz exatamente o contrário de Jesus. Eles vão dizer que feliz é o rico, que feliz é aquele que é cheio de si, aquele que se autoafirma, mas Jesus está dizendo que feliz são os pobres, os que choram, os mansos. É claro, a gente tem que ressaltar algo aqui. Jesus não está dizendo que ser pobre financeiramente vai fazer você parte do reino de Deus. Não tem nenhum mérito em ser pobre financeiramente, nem rico. Não é nada disso. O que Jesus está falando é a atitude em ser pobre em espírito. E o que é isso? São aqueles que são conscientes da sua miséria. São aqueles que reconhecem que nada tem para oferecer. São aqueles que chegam a Deus, não como aquele fariseu, mas chegam a Deus como aquele publicano, escrito lá em Lucas 18. E o texto vai dizer que aquele publicano não tinha nem a coragem de levantar os seus olhos, mas ele clamava em alta voz dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim. Sabe quem está falando? É o pecador. Esses são os pobres de espírito. São aqueles que perceberam a sua total incapacidade, que não tem nada para oferecer, mas que esperam tudo de Deus. São aqueles que cantam aquela antiga canção: nada em minhas mãos eu trago, apenas na cruz eu me agarro. Charles Spurgeon, comentando sobre esse verso aqui, ele vai dizer que para a gente subir ao reino de Deus, primeiramente nós temos que nos rebaixar nós mesmos. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: os cidadãos do meu reino são aqueles que nada têm, nada possuem, nada valorizam, a não ser uma coisa: Jesus Cristo. Ele está falando de um grupo de pessoas que encontrou um tesouro tão valioso, tão precioso, que tudo o resto perdeu valor. Os discípulos são esses, que encontraram esse tesouro tão valioso, que riqueza não é nada para eles, que roupa, que carro, que casa, não é nada comparado com a revelação de quem é Jesus Cristo. O próprio Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 13, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que o texto está dizendo? Pelo gozo dele, o que o homem faz? Vende tudo que tem para comprar o campo. O texto não está dizendo que a gente tem que se desfazer das nossas posses, vender o nosso carro, nossa casa, não é isso. Mas que a gente tem que considerar Cristo tão superior, tão supremo, tão grande, que todo o resto é lixo, é esterco comparado com o que é ter Cristo. Será que a gente tem feito isso, irmãos? Será que a gente tem abnegado os nossos desejos, nossos sonhos, em troca deste grande tesouro? A gente tem tratado Jesus como esse nosso mais bem e precioso tesouro? Será que a gente pode falar como o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3,7, em que ele vai dizer: considero todo o resto lixo, depois que encontrei a Jesus? Esses são os pobres de espírito, que entenderam que nada tem, que nada pode oferecer, mas que tem tudo o que precisam, que tem Jesus Cristo. Se você quer ser de fato pobre de espírito, sabe o que você precisa? Você precisa começar a olhar para Deus. É começar a olhar para Deus através da Escritura. É lendo, é ouvindo, fazendo o que você está fazendo agora. Porque quanto mais você fizer isso, mais você vai se perceber quem você é. Você vai ser como Isaías e vai dizer: ai de mim que sou pecador. Quanto mais a gente se percebe, quanto mais a gente lê a Escritura, é ela que vai nos seduzir. Vai parar de fazer a gente se achar grandão e vai mostrar quão pequeno nós somos. Meu caro, você precisa disso. Eu preciso disso, desse contato frequente com a palavra de Deus, para que a gente tenha o real entendimento da nossa situação. A gente precisa ser humilhado pela palavra de Deus. Na segunda bem-aventurança, Jesus vai dizer: bem-aventurados que choram, pois estes serão consolados. Então, os pobres de espírito são aqueles que também choram. E a palavra utilizada aqui por Jesus
para choro não é simplesmente uma dor no coração, mas é uma dor tão forte que faz com que lágrimas saiam dos nossos olhos. É claro, a gente chora por diversos motivos. A gente chora por dor, luto, enfermidade, perdas. A minha esposa chora vendo gatinhos fofinhos na internet. Todo mundo chora por alguns motivos. Mas o choro que Jesus se refere aqui é um choro diferente. São aqueles que choram por conta dos seus pecados, que entenderam que são tão pobres, que não têm nada para oferecer. E o próximo passo é o choro. Então Jesus está dizendo, feliz é aquele que chega diante de Deus e diz, Pai, pequei contra ti. Quando a gente percebe quem nós somos, a gente não pode experimentar nada mais, nada menos que chorar por os nossos pecados. Quando a gente vê o horror que é o nosso pecado, a gente vai chorar por conta deles. O cristianismo começa com isso, com a consciência do quanto nós somos pecadores. E sabe por que muitas das vezes a gente não chora pelos nossos pecados? É porque a gente tem a ideia errada. E eu tenho observado isso. A gente escuta mensagens aqui dizendo que nós somos pecadores e todo mundo concorda com isso. E de fato, é isso mesmo. Mas a gente tem a ideia errada do tamanho do nosso pecado, do tamanho da nossa dívida. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem bobinho. Imagina só, que o irmão Edson me deve R$100. E eu chego para o irmão Edson e falo, irmão Edson, sabe esses R$100 aí? Esquece, meu irmão, está perdoado. Tenho certeza que ele vai apertar a mão, me agradecer. Mas vamos supor que não fosse R$100, fosse R$1.000. E aí eu chego para ele e digo, irmão Edson, sabe esses R$1.000 aí? Esquece, está perdoado. Tenho certeza que ele ia me dar um aperto de mão, ia me dar um abraço, ia me dar um beijo. Mas vamos supor que não fosse R$1.000 e fosse R$100.000. E eu chego para ele e digo, irmão Edson, sabe essa casa? Esquece, está perdoado. Tenho certeza que ele apertaria minha mão, me abraçaria, me beijaria, pagaria um café da manhã, um churrasco para mim. Mas vamos supor que não fosse R$100.000, fosse R$2 bilhões. E eu chego para ele e digo, irmão Edson, sabe esses R$2 bilhões aí? Tu não tem condições de me pagar. Está perdoado. E eu disse no começo que essa é uma ilustração bem bobinha. Porque a nossa dívida, comparado com 2 bilhões, não é nada. Se você fosse a pessoa mais rica do mundo, se você fosse o Jeff Bezos, o cara mais rico do mundo, e chegasse com toda a sua fortuna diante de Deus e dissesse, Deus, está aqui o valor pelos meus pecados, o pagamento não seria suficiente. Sabe qual é o problema, gente? É que a gente se considera pecador. E a gente diz, não, eu sou pecador. Mas a gente acha que a gente devia para Deus R$10, R$100. Alguns vão dizer, não, talvez eu devia uns R$10.000. Outros cometeram alguns pecados mais terríveis vão dizer, não, uns R$100.000. Mas para você ter ideia do tamanho da nossa dívida, para você ter ideia do quanto Deus nos amou, se um animal inocente fosse morto no seu lugar, o pagamento não seria suficiente. Se um anjo descesse do céu e dissesse, eu vou morrer por eles, não seria suficiente. Só tinha um jeito de a nossa dívida ser quitada. Era se o próprio Deus viesse até a terra como homem, cumprisse tudo o que a lei determinava, morresse na cruz não por conta do que ele fez, mas por conta de pecadores, ressuscitasse no terceiro dia. Só dessa maneira a gente teria a nossa dívida quitada. Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus Cristo fez tudo isso. Ele quitou a nossa dívida. E quando a gente sabe disso, o quanto Ele nos amou, e a gente ainda continua pecando, não resta outra coisa a não ser chorar pelos nossos pecados. E aí o verso vai dizer que aqueles que choram por conta dos seus pecados serão consolados. E é claro, a gente já desfruta desse consolo agora, mas desfrutaremos também de um consolo no futuro. E qual é o consolo que a gente desfruta agora? Cada vez que a gente peca e a gente chora pelos nossos pecados, a gente se lembra que Ele pagou a nossa dívida, que não existe mais condenação para aqueles que estão em Jesus. Mas há um consolo que vai vir no futuro também. Eu lembro que quando eu era pequeno e caía e começava a chorar, e eu tenho recordações da minha mãe, das minhas avós, usando a barra do seu vestido, enxugando as lágrimas dos meus olhos. E quando eu lembro disso, eu lembro da promessa de Apocalipse 21, versículo 4, pregado na quarta passada aqui, que um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima derramada. Esse é o consolo, irmãos, para aqueles que choram. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada do que seria ser manso. Porque a gente tem a ideia de que ser manso é alguém que é fraco, é alguém que não tem determinação. Mas isso não é nem de perto o conceito bíblico de mansidão. Eu gosto de uma interpretação de um erudito no grego, Vini. Ele vai dizer que mansidão, na Bíblia, é uma atitude em relação a Deus,
na qual a gente aceita o trato dele para conosco como algo bom, e por isso a gente não reclama e a gente não resiste. Quer ver um exemplo de mansidão? Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de mansidão. Mas ninguém vai dizer que Jesus era fraco, que ele não tinha determinação. Mas ele era manso, porque o prazer dele era obedecer ao Pai. Ele aceitou o trato de Deus para com ele como algo bom. O prazer do filho era honrar o Pai. Será que a gente tem feito isso, irmãos? Em aceitar o trato de Deus para conosco como algo bom? Ou que a gente quer fazer as nossas vontades, fazer os nossos desejos? E a promessa para esses que são mansos, que aceitam o trato de Deus, sabe qual é? É que eles herdarão a terra. Quando um homem com muitas posses morre, a família fica aguardando a leitura do testamento para saber com quantos hectares de terra vão ficar. Mas isso não é nada, irmãos, comparado com essa promessa aqui. A gente não vai ficar com alguns hectares de terra. Nós vamos herdar toda a terra. Nós somos herdeiros de Deus, cordeiros em Cristo. E todas as coisas foram dadas a Cristo. E se nós estamos nele, nós vamos herdar tudo. Esses são os mansos. Eles vão herdar a terra. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então Jesus está falando aqui, não para pessoas como nós, que não fazem muita ideia do que é ter fome e sede. Ele está falando para um grupo de pessoas que sabem o que é isso. Pessoas que passaram por longos períodos de fome, sabem o que é ter sede. Nós, talvez temos poucos aqui que passaram por isso, fome e sede. E essa fome e sede que Jesus se refere aqui, não é a fome que a gente está para depois do culto comer um salada, tomar um refrigerante. Não é isso. A fome que Jesus se refere aqui é uma fome tão profunda de alguém que nunca comeu e que agora está prestes para comer. A sede que Jesus se refere aqui é de alguém que está com uma sede tão grande que se não tomar um copo d'água, vai morrer. É esse tipo de intensidade que Jesus se refere. Agora a pergunta é esse o nosso desejo? Essa nossa fome e sede pela justiça de Deus? É com essa profundidade? É como de alguém que nunca comeu e que agora vai comer? É a sede de alguém que, se não beber, vai morrer? Essa é a nossa sede e a nossa fome? Deus promete a esses que têm essa intensidade de fome e sede, que eles não vão ficar de mãos vazias. A promessa é que nós vamos receber o pão da vida por toda a eternidade. Se você tiver sede, o Filho da Justiça fará que do seu interior fluam águas vivas por toda a eternidade. Então Jesus está se referindo àquelas pessoas não que têm fome e sede da sua própria justiça, mas aqueles que desejam uma justiça superior. São aqueles que entenderam que não são justos, mas que tem alguém que é justo, e que a justiça dele seja feita, não a minha. Para esses que têm essa fome e sede, eles vão ser saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Talvez essa deveria ser a maior marca de um crente, misericórdia. A gente é sequer capaz de tomar um fôlego, se não fosse pela misericórdia de Deus. Mas para a vergonha nossa, a gente muitas das vezes é incapaz de demonstrar misericórdia com quem precisa. A palavra utilizada por Jesus aqui para misericórdia é muito mais do que a gente ter apenas compaixão, ter pena de outra pessoa. Não é isso. A palavra utilizada aqui é a capacidade que a gente tem de entrar na pele da outra pessoa, começar a enxergar com seus olhos, pensar com sua mente, sentir com seu coração. Isso que é ser misericórdia. Mas a maioria de nós está tão preocupado com os nossos próprios desejos que a gente não tem tempo nem energia para ficar se preocupando por que aquela pessoa fez o que fez. Mas se alguém nos ofendeu, é possível que ela estivesse passando por um momento difícil, talvez foi educada de uma maneira diferente. E se a gente tivesse essa capacidade de entrar na pele dela, começar a enxergar com seus olhos, a pensar com sua mente, a sentir com seu coração, nós seríamos mais misericordiosos. Mas a gente se esquece disso e a gente vai dizer, não, eu não vou perdoar aquele chato, aquele ignorante. Mas a gente tem que ser lembrado que nós éramos os chatos e os ignorantes. Mas Jesus Cristo foi misericordioso conosco. No sentido mais profundo do termo, Jesus foi misericordioso. O que ele fez? Ele, sendo o próprio Deus, vem até a terra como homem e agora começa a enxergar a vida pelos nossos olhos, sentir com o nosso coração, pensar com a nossa mente. Deus sabe como é a vida, sabe por quê? Porque Ele viveu a vida. Ele foi misericordioso no sentido mais profundo do termo. Eu gosto da história da Rainha Vitória da Grã-Bretanha, e conta a história que ela era amiga do reitor da universidade, o senhor Tulloch,
E a história conta que o marido da rainha, o príncipe Alberto, acaba morrendo. E alguns dias depois, esse seu amigo, o reitor, ele também acaba morrendo. E agora ficam duas viúvas, a rainha e a esposa do senhor Tulloch. E aí, um certo dia, a rainha sai do seu palácio, vai até a casa dessa viúva. E chegando lá, a viúva vai correndo aos pés da rainha, faz uma reverência. E a rainha diz, não faça isso. Hoje eu não venho a você como uma rainha, um súdito. Mas eu venho como uma mulher que perdeu um marido para outra que está na mesma situação. Irmãos, é exatamente isso que Deus fez. Ele veio até os homens, mas ele não veio como um Deus distante, indiferente. Ele veio como homem. Essa é a maior prova da misericórdia de Deus para conosco. É Deus feito homem. É por isso que o livro de Hebreus vai dizer que Ele se compadece de nós. Ele entende as nossas necessidades. Ele é misericordioso conosco, porque Ele passou por tudo isso. Jesus está dizendo, que feliz é esses que têm a capacidade de entrar na pele de outras pessoas, começar a enxergar com seus olhos, a pensar com sua mente, a sentir com seu coração. Pois quem faz isso, sabe que um dia no futuro, poderá também precisar de misericórdia, e saberá que outras pessoas também farão isso por ele. Mas mesmo que ninguém fizer, a misericórdia que a gente recebeu das mãos de Deus é tamanha. Como diz aqui o nosso presbítero irmão Joãozinho, que se a gente se arrastasse o restante da nossa vida, não seria suficiente. A boa notícia, irmãos, é que essa misericórdia vai se estender por toda a eternidade. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. A palavra empregada aqui por Jesus para puro de coração é como se ele estivesse falando de algo sem mistura, sem mescla. É o vinho não misturado, é o leite sem mescla. Então é como se Jesus estivesse dizendo, bem-aventurado são aqueles que têm as suas motivações completamente puras, sem mescla, sem mistura. Mas é muito raro, irmãos. Até mesmo as nossas melhores obras, as nossas melhores obras, a gente faz com uma motivação muitas das vezes errada. Às vezes a gente oferta com generosidade e a gente faz tudo certinho. O que uma mão faz, a outra nem sabe. Mas no fundo, a nossa motivação em fazer isso é porque a gente quer se achar superior a outras pessoas. E fica pensando, olha, como eu tenho sido bom, como eu tenho sido um crente fiel. Até as nossas orações, leituras da Bíblia, muitas das vezes são feitas com motivações erradas. A gente, ao invés de orar para estar na companhia de Deus, a gente ora para tirar o peso da consciência. A gente lê a Bíblia para fazer isso. E examinar as motivações de tudo aquilo que a gente faz, especialmente das coisas boas que a gente faz, é uma tarefa difícil. E a gente tem que sempre voltar e examinar as nossas motivações. Eu estou aqui pregando para vocês, mas eu fico examinando qual é a minha motivação de estar aqui em cima. Muitas das vezes a minha motivação de estar aqui é uma motivação pecaminosa. E a gente tem que examinar para ver se as nossas motivações são puras. Porque Jesus está dizendo que só esses que têm as motivações puras é que vão ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus não está dizendo, olha, felizes são os pacíficos, aqueles que não se metem em nenhum problema. Não, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de um grupo de pessoas que, como diz Romanos 5, foram reconciliados mediante Jesus Cristo. E agora o que eles têm? Paz com Deus. Então, esses são os felizes, aqueles que entenderam que eram inimigos de Deus, mas que agora foram reconciliados. E o que eles fazem agora é ser agentes da paz, é serem reconciliadores. E a promessa para esse é que eles serão chamados filhos de Deus. E olha como essa promessa inunda o coração do apóstolo João. O texto pregado aqui domingo pelo irmão Edson foi maravilhoso. 1 João 3,1 diz, vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. João fica perplexo com a possibilidade de nós que éramos inimigos de Deus, mas que fomos reconciliados mediante Jesus Cristo. Agora nós somos chamados filhos de Deus. A última bem-aventurança, irmãos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está dizendo para os seus discípulos, para os cidadãos do seu reino, para a sua igreja, vocês têm o mesmo privilégio dos profetas do Antigo Testamento. Olha que maravilha, nós temos o mesmo privilégio, sofrer por causa de Jesus.
E aí Jesus não vai dizer que a gente só tem esse privilégio de sofrer, mas vai nos dizer como a gente tem que sofrer. Ele vai utilizar duas palavras: alegrem-se e regozijem-se. Como é que Jesus espera que a gente passe as perseguições, as calúnias, os sofrimentos por causa dele? É se alegrando e se regozijando. É como se ele estivesse dizendo: estejam tremendamente alegres. A palavra regozijar-se aqui é a ideia de um alpinista escalando uma montanha e ele chega ao topo e agora ele salta de alegria. É Jesus dizendo: quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, vocês têm que saltar de alegria. Eu gosto da história de um dos mais famosos mártires da igreja, Policarpo, bispo de Esmirna, no começo da história cristã. E ele é levado ao tribunal para ser condenado à morte. E aí no tribunal, como ele já era um senhor de uma idade muito avançada, é dada a opção para ele: olha, você pode adorar o seu Deus, mas sacrifique a César. Você já está no fim da sua vida, vai querer ser morto. E aí ele vai olhar para o tribunal e vai dizer: durante 86 anos servi ao meu Senhor, e ele nunca me fez mal algum. Como eu posso agora, na minha idade, blasfemar do meu rei que me salvou? E aí a multidão enfurecida leva Policarpo para fora para ser queimado, e aí eles registram as últimas palavras de Policarpo. E Policarpo vai orar antes de morrer, ele vai dizer o seguinte: ó Deus onipotente, Pai de nosso bem-amado e bem-aventurado Jesus Cristo, o qual nos deu o conhecimento do seu nome, eu dou-te graças por me haver sido considerado digno desta hora e deste momento. É Policarpo, segundos antes de ser morto, saltando de alegria, porque ele entendeu esse versículo aqui. Talvez essa bem-aventurança aqui, irmãos, não faz muito sentido para a gente. Mas quem disse que ela foi escrita só para nós, brasileiros do século 21? Ela foi escrita para pessoas de todos os tempos, de todas as nações, povos, tribos, línguas. Imagina só um crente sendo perseguido agora na China, em outros países, e lendo essa bem-aventurança. É isso o que o motiva a continuar. Os discípulos que ouviram esse sermão pregado por Jesus, anos mais tarde estariam sendo perseguidos e mortos por causa de Jesus. E aí, quando eles lembravam dessa promessa de Jesus, era isso que os confortava. É claro, hoje a gente desfruta de uma liberdade no nosso país, e isso é maravilhoso. A gente se alegra por isso, ninguém quer perseguição. Mas muito dessa liberdade que a gente tem é graças a homens que no passado foram perseguidos por causa de Jesus, para que hoje a gente pudesse ter essa liberdade. Mas se essa nossa liberdade acabar, se daqui a alguns anos vier uma perseguição contra nós, o que a gente vai fazer? A gente tem que não só que se regozijar, mas a gente tem que se alegrar por ser perseguido por causa do nome de Jesus. Irmãos, o convite de Jesus é que você viva tudo isso. Mas eu não sei você, mas quando eu olho aqui para o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, o restante do sermão em que a coisa vai se afunilar cada vez mais, eu vejo algo impossível de se viver tudo isso aqui. É impossível ser uma pessoa tão justa como o sermão descreve aqui. E o que eu vim dizer para você nessa noite é exatamente isso. Você não vai conseguir cumprir o sermão da montanha sozinho. Só existe uma maneira de você fazer isso. É se você entendeu que antes de você teve um que veio e cumpriu cada vírgula que está escrito aqui. Cumpriu cada ponto que está escrito aqui. E quando a gente entender isso, que a gente só vai cumprir o sermão do monte, as bem-aventuranças, se nós estivermos em Jesus, crendo nele. Isso é um conforto, irmãos. A gente não está entrando no reino de Deus, a gente não faz parte do reino de Deus, porque a gente reconhece os nossos pecados, porque a gente tem chorado por eles. Não, a gente até faz isso, mas de uma maneira não perfeita ainda. Mas a gente está entrando no reino de Deus, por confiar não em nós, mas no cidadão perfeito deste reino, no rei deste reino, em Jesus Cristo. E a gente precisa dele para continuar sendo pobre de espírito. E é porque a gente ama esse rei que a gente chora pelos nossos pecados. Há um outro detalhe importante aqui, irmãos, nas bem-aventuranças, é que todas elas, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, todas elas contêm uma promessa. Nós herdaremos o reino de Deus, nós seremos chamados filhos de Deus, nós seremos consolados, nós veremos a Deus. Há tantas promessas aqui. Mas por quê? Por que tudo isso aqui é para nós? Por que todas essas promessas aqui são para nós? É porque Jesus, que cumpriu tudo o que foi exigido, não recebeu nada do que está escrito aqui. Olha só, quem é que foi o mais misericordioso da história? Quem é que teve mais misericórdia do que Jesus, a ponto de morrer por causa de nós? Foi Jesus Cristo.
Mas para ele não teve misericórdia. Mataram ele na cruz. Quem é que foi o maior pacificador que já existiu? Quem é que foi o maior agente da paz, que até hoje a gente desfruta da sua paz? E qual era a promessa para os pacificadores? Eles seriam chamados filhos de Deus. Mas para esse pacificador aqui, o maior pacificador, ele foi abandonado pelo próprio Pai na cruz, por conta de nós, para que agora nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Quem é que foi o mais puro de coração? Quem é que teve o coração mais puro do que Jesus? E qual era a promessa? É que o puro de coração veria Deus. Mas para esse puro de coração, para Jesus Cristo, Deus virou o rosto para Cristo na cruz. Quem é que foi que teve mais fome e sede de justiça? Quem é que viveu toda a justiça de Deus? E a promessa é que estes seriam satisfeitos. Mas Jesus, quando estava na cruz, ele disse: eu tenho sede. E deram a ele vinagre. Para ele a justiça não foi feita. Para ele a justiça não foi feita. A ira caiu sobre eles. Sabe por quê, irmãos? Para que tudo que foi prometido aqui caísse sobre nós. O reino era dele. Ele abre mão para que o reino venha até nós. A paz era dele, mas ele abre mão para que a paz viesse até nós. Tudo que está prometido aqui, todas as promessas, nós vamos herdar tudo, se nós estivermos em Jesus. Sabe por quê? Porque ele trocou de lugar com a gente. Isso é o Evangelho. É Jesus trocando de lugar conosco. É ele cumprindo tudo que é exigido, morrendo no nosso lugar. E nós agora do outro lado, bem bonitões, só recebendo as bênçãos prometidas. Eu sei que eu não sou suficientemente pobre de espírito. Eu sei que eu ainda não choro como eu deveria pelos meus pecados. Eu sei que muitas das vezes eu não tenho aceitado o trato de Deus para comigo como algo bom. Mas eu confio num cidadão perfeito que cumpriu tudo isso no meu lugar. E é por causa dele que eu faço parte deste reino. E é por causa dele que eu estou sendo, a cada dia mais, sendo assemelhado à imagem dele. Eu termino fazendo algumas perguntas. Você já confia nesse rei? No rei deste reino? Se não, por que ainda não? O que falta para você confiar neste rei? Se você já confia, você tem demonstrado e manifestado essas características? Será que desde o dia que você creu em Jesus Cristo, desde aquele dia você tem avançado no reino de Deus? Você tem reconhecido cada vez mais os seus pecados? Tem chorado por conta deles? Tem aceitado cada vez mais o trato de Deus na sua vida como algo bom? Você está tendo mais fome e sede da justiça de Deus? Você está tendo a capacidade de entrar na pele de outras pessoas e ser misericordioso com elas? Você está tendo as suas motivações cada vez mais puras? Você está sendo o agente da paz? Você está fazendo tudo isso? Porque se isso não estiver crescendo dentro de você, você tem que avaliar se de fato você crê em Jesus. Se você creu nele, se arrependeu dos seus pecados, você tem que estar sendo cada dia mais parecido com ele. Amém, irmãos? Se coloque de pé, feche seus olhos. Pai, te louvamos por tua santa e preciosa palavra. Sabemos que às vezes o Senhor nos trata de maneira dura, mas muitas das vezes o Senhor nos encoraja, nos conforta. Te agradecemos, ó Deus, porque não fizemos nada para merecer estar no teu reino. Não fizemos nada, não contribuímos com nada, a não ser com pecado e resistência. Mas o Senhor foi quem nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora que fizemos parte do seu reino, nós também te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ser cada vez mais parecido com teu Filho, a cada vez reconhecer mais os nossos pecados, a chorar por conta deles, a aceitar o teu trato como algo bom para a nossa vida, a ser misericordioso com o nosso próximo, a ter as nossas motivações mais puras, a ser agente da paz. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a cada vez mais ser semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a minha oração, ó Pai. E desde já te agradeço, no nome do teu Filho. Amém e amém.